Como funciona a espionagem da Rússia e da China? É um vídeo do Professor Rock, canal Professor Rock, e ele conta como funciona a espionagem da Rússia e da China. Vamos ver. A indicação mais clara de que o Kremlin continua sua intensa luta contra o Ocidente, mesmo após o colapso da União Soviética, pode ser vista na atuação dos serviços de segurança e inteligência russos. Em suas operações e no vasto poder que exercem sobre a sociedade russa, eles continuaram exatamente de onde a inteligência soviética parou. Desde 1991, essas agências têm sido impulsionadas por uma estratégia revanchista para tornar a Rússia grande novamente e derrubar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos pós-Guerra Fria. A guerra de Putin na Ucrânia é a representação sangrenta dessa estratégia. A China também está tentando reverter o resultado da Guerra Fria. Através da aliança Sem Limites, proclamada na véspera da invasão da Ucrânia pela Rússia, Putin e o líder da China, Xi Jinping, estão tentando derrubar o sistema internacional. E eles estão se apoiando fortemente em seus órgãos de inteligência para fazer isso. Agências de espionagem podem fazer o que outros ramos do governo não podem: exercer influência no exterior de um modo decisivo e furtivo, uma política externa do submundo. Tanto a inteligência russa quanto a chinesa fizeram isso em prol dos seus objetivos revisionistas, aproveitando o momento em que os Estados Unidos estavam distraídos pela guerra ao terror para prejudicar a segurança nacional americana, minar as democracias ocidentais e roubar todos os segredos científicos e técnicos que fosse possível. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa antes da gente continuar com o vídeo. Eu quero lembrar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider, que faz essas camisetas aqui que eu estou usando, e como nós estamos... Vamos deixar o cara fazer o merchan dele na Insider, né, cara? Eu também tô de Insider aqui, né? Então vamos lá. Estamos falando de espionagem, elas são perfeitas. Você que se considera um espião pode usar as camisetas da Insider em todas as situações possíveis. Brincadeiras à parte, a camiseta da Insider, como vocês sabem, né, a Tech T-shirt, ela não tem odor, ela desamassa no corpo, versátil, você usa em qualquer situação. Exatamente a vida de um espião, né? E aqui tem o site da Insider, vocês podem dar uma olhada e lá vocês podem usar o desconto do Professor Rock, que é ROC12, ROC HOC, e tem muitas promoções, muitas camisetas, outras coisas que nem são camisetas, ó, casacos, cuecas, vários produtos diferentes. Dá uma olhada, vocês vão gostar. Não esquece, ROC12, HOC12. O serviço... Isso que eu ia falar, né? O cupom dele é ROC12. ROC12. Né? O nosso é Fala Globo e eu também tô de Insider. Vamos nessa. Os de inteligência da Rússia se consideram herdeiros diretos da KGB. Embora a KGB tenha sido dissolvida em 1991, muitos dos seus ex-oficiais, arquivos e até mesmo agentes no Ocidente foram transferidos para o novo Serviço de Segurança da Rússia, agora conhecido como FSB, e para o Serviço de Inteligência Estrangeiro, o SVR. O FSB é uma agência de segurança nacional cuja função é proteger a segurança interna e combater ameaças à ordem constitucional, ao Estado e à sociedade russa. O FSB é responsável por questões como contra-terrorismo, contra-espionagem, combate à criminalidade organizada, controle de fronteiras e segurança cibernética. Além disso, a agência também realiza atividades de coleta de inteligência no interior do país. Já o SVR realiza operações de coleta de inteligência por meio de espionagem humana, inteligência de sinais e inteligência de fontes abertas no exterior. Além disso, a agência analisa os dados coletados para fornecer avaliações detalhadas sobre eventos e tendências globais, e conduz também operações de influência para promover os interesses russos em outros países. Também é responsável por contra-inteligência, protegendo os segredos e os interesses nacionais da Rússia contra ameaças de espionagem estrangeira. Durante anos após o fim da Guerra Fria, a inteligência russa continuou a comandar e influenciar ex-agentes soviéticos no Ocidente. Essa continuidade foi normal para a Rússia. O primeiro diretor do SVR, o veterano da KGB, Yevgeny Primakov, continuou as tradições de coerção e chantagem da agência de inteligência soviética, táticas das quais ele próprio havia sido vítima quando jovem. De acordo com o material contrabandeado dos arquivos da KGB, Primakov havia sido chantageado para servir a agência enquanto trabalhava como jornalista no Oriente Médio na década de 1960. Temos também o próprio Putin, cuja experiência no Diretório de Inteligência Estrangeira da KGB moldou profundamente sua carreira política subsequente. Putin chama a si mesmo de Chekist, em homenagem à antiga polícia secreta soviética, a Tcheca, e tinha uma estátua do fundador dela, Felix Dzerzhinsky, em seu escritório quando era diretor da FSB. Como muitos russos, parece que o Putin não superou a Guerra Fria e o fim da União Soviética. Assim, na década de 1960,
1990, foi preciso pouco para convencê-lo de que a OTAN era, por definição, hostil a Moscou. A inteligência soviética costumava chamar os Estados Unidos de o principal inimigo. E uma vez o principal inimigo, sempre o principal inimigo. Na década de 1990, os serviços de inteligência da Rússia eram, no mínimo, mais agressivos em relação aos Estados Unidos do que a KGB havia sido no final do período soviético. Isso porque nada incentiva mais agressão do que a humilhação. No final daquela década, o SVR usou a internet para espalhar desinformação e desacreditar os Estados Unidos. Oficiais do SVR bombardearam os meios de comunicação com temas direto do acervo de propaganda soviética. Por volta de 1996, hackers russos promoveram uma violação maciça dos bancos de dados confidenciais do governo dos Estados Unidos, incluindo os da NASA e do Pentágono. A inteligência americana não estava parada e conseguiu contornar a situação. A CIA conseguiu atrair alguns valiosos recrutas russos que traíram, por dinheiro, seus chefes de espionagem e enfraqueceram as operações de inteligência de Moscou contra o Ocidente. Mas em seguida, veio o 11 de setembro. A princípio, parecia que a guerra contra o terror... Cara, tu viu? Os Estados Unidos comprou os espiões russos, né? Jogou dinheiro, irmão. Então, ó, identificou os caras e falou, ó, tua missão é essa? Toma. Grana. E conseguiu minimizar o dano, né? O cara que aceita, né? O espião russo que aceita, ele não é tão patriota assim, né? O pessoal fala que os russos, eles são muito patriotas e tal. Tem muito essa questão, eles são muito fechados, né? Mas aí pingou um dinheirinho, né? O camarada... Um dinheirão, né? Talvez, né? Pois é. Um dinheirão. E é isso, né? Aí vem o 11 de setembro de 2001. Então, da década de 90, de 91 até 2001, 10 anos, o russo ficou ali, né? Fazendo os ataques e tal, e espalhando, né? Se preparando para o momento. Os Estados Unidos muda o foco, entra na guerra ao terror, e estamos em 2024 e hoje a Rússia novamente tem destaque, né? Vamos ver. poderia ser uma chance de recomeço, uma ocasião para uma maior cooperação de inteligência entre os Estados Unidos e a Rússia. Após o seu primeiro encontro com Putin em 2001, o presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, declarou que ele tinha sido capaz de ver a alma do Putin e acreditava que ele era confiável. Os serviços de inteligência da Rússia inicialmente cooperaram com os Estados Unidos no contra-terrorismo, mas, de acordo com funcionários da CIA, a lua de mel da inteligência Estados Unidos-Rússia após o 11 de setembro durou pouco. Enquanto isso, Washington estava olhando para o outro lado. Ao longo da guerra contra o terror, o governo dos Estados Unidos investiu recursos esmagadores no contra-terrorismo, em detrimento dos esforços de lidar com as ameaças de inteligência das potências ressurgentes, como a Rússia e a China. O mesmo aconteceu com muitos aliados dos Estados Unidos, incluindo o Reino Unido. O Serviço de Segurança Britânico, MI5, dedicou impressionantes 92% do seu trabalho ao contra-terrorismo em 2006, deixando de lado todas as outras áreas. Esse foi o mesmo ano em que um ex-oficial da FSB, Alexander Levitnenko, foi assassinado em Londres com polônio radioativo. Mais tarde, um inquérito público britânico descobriu que o próprio Putin era um dos mandantes do assassinato, assim como o então chefe do FSB, Nikolai Patrushev, outro veterano da KGB que agora faz parte do Conselho de Segurança Nacional do Putin. Até 2017, o contra-terrorismo ainda era o principal item do orçamento do US Office of the Director of National Intelligence. A genialidade do Putin foi ocultar das potências ocidentais após o 11 de setembro, que embora estivesse cooperando no contra-terrorismo, ele também estava usando seu serviço de inteligência para solidificar seu regime autoritário e transformar a Rússia em uma grande potência novamente. Em seu país, ele silenciou a oposição, esmagou a liberdade de imprensa e eliminou seus oponentes, seguindo a tradição stalinista de nenhum homem, nenhum problema. No exterior, Putin procurou impedir. Tu vê o Putin rindo aí, né, cara? A gente não consegue imaginar com a imagem dele de hoje, né? Não dá pra associar. Ali ele fazendo a política da boa vizinhança, né? Muito mais jovem também, né? Sim, mas o objetivo estava montado lá já, né? Mano. Pedir a expansão da OTAN e conter o que considerava uma interferência dos Estados Unidos na Europa Oriental, invadindo a Geórgia em 2008, a Crimeia em 2014 e o restante da Ucrânia em 2022. A expansão da OTAN alimentou os temores de Putin sobre a interferência ocidental, mas é fantasioso supor que, sem a ampliação da aliança, a Rússia teria sido um ator pacífico ou responsável na política global. Putin desde sempre governou a Rússia como um regime mafioso militarista. Desde que chegou ao poder há 3 décadas, Putin transformou os serviços de segurança e inteligência da Rússia em um estado virtual dentro do seu estado. Ele conta com um grupo de homens da força, que tem experiência militar e de inteligência e que exercem uma influência desproporcional em seu regime. De acordo com informações privilegiadas da CIA, a esmagadora maioria dos tecnocratas do Kremlin, que dirigem a economia da Rússia, tem esse background. Não é de se admirar, portanto, que as estratégias e as táticas da Rússia tenham saído diretamente do manual soviético, embora atualizadas para a era cibernética. As redes sociais e a interconectividade digital fornecem novos meios para fins mais antigos, dando aos serviços de espionagem da Rússia capacidades com as quais a KGB só poderia ter sonhado. Putin fez várias operações secretas
secretas para desestabilizar seus oponentes no Ocidente. Ele interferiu nas eleições democráticas ocidentais, mais especificamente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Putin também... Vão dizer que não, né? Quem acredita no Trump vai dizer que ele não interferiu, né? Mas o Rock tá dizendo que sim. Aí não dá pra gente saber também, né? Manteve viva a prática soviética de implantar agentes ilegais disfarçados em países ocidentais, alguns dos quais foram presos e negociados para retornar a Moscou em troca de prisioneiros, algo bem parecido com o auge da Guerra Fria no século passado. Embora Putin incentive a ideia de que ele é um mestre da espionagem, na realidade ele enfrentou uma sucessão de falhas de inteligência. Em 2010, por exemplo, o FBI e a CIA acabaram com uma rede de russos ilegais nos Estados Unidos. Eles fizeram isso recrutando um oficial-chave dentro... Caraca, irmão. Aí, olhando aí essas imagens aí, tu pensa que é espião russo? Agora, dentro do programa ilegal. A CIA identificou 10, né? Será que ele não mandou 1000? Caramba. Do SVR, que forneceu informações sensíveis a Washington. Mas a maior falha de inteligência do Putin antecedeu sua decisão de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. As agências de inteligência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha descobriram com sucesso os planos de guerra do Putin e os expuseram ao mundo, dificultando que o Putin inventasse pretextos para a invasão. Se algum dia for possível ter acesso à inteligência ou informações que o Putin recebeu na preparação para a guerra na Ucrânia, não seria surpreendente descobrir o tanto que ele superestimou a força militar da Rússia. Há pouco espaço para dizer a verdade no governo do Putin, assim como havia no de Stalin, e a natureza assassina do seu governo faz com que ele receba informações enviesadas a seu favor. Ninguém quer ser portador da dolorosa verdade. Desde o início da guerra, a inteligência russa sofreu uma série de falhas operacionais. Entre elas, o desmantelamento de suas redes de espionagem na Noruega, Suécia e Eslovênia. Assim como a Rússia, a China também explorou a guerra contra o terror liderada pelos Estados Unidos para promover seus interesses. De acordo com oficiais da CIA com profundo conhecimento sobre a China, o principal serviço de inteligência civil de Pequim declarou guerra à inteligência dos Estados Unidos em 2005. A partir de então, enquanto Washington era consumida pela guerra contra o terror, o MSS mirou seus melhores recursos e oficiais no governo dos Estados Unidos e em corporações americanas, roubando segredos científicos e técnicos para fortalecer a economia da China e seu poderio militar. O ataque do MSS aos Estados Unidos logo valeu a pena. Em 2010, a agência de espionagem chinesa desmantelou uma grande rede de espiões da CIA na China, levando ao assassinato ou à prisão de mais de uma dúzia de fontes americanas. Ainda não estava claro exatamente como a inteligência chinesa comprometeu a rede da CIA, mas o dano foi inegável. 10 anos depois, um oficial de inteligência dos Estados Unidos afirmou que a CIA ainda não havia restabelecido sua presença na China. Desde que Xi Jinping chegou ao poder, o ataque de inteligência da China contra o Ocidente e os Estados Unidos, em particular, cresceu exponencialmente. A missão da inteligência chinesa é executar a grande estratégia de Xi, transformar a China na potência militar e econômica número 1 do mundo e inverter o cenário tecnológico existente, tornando outros países dependentes da tecnologia chinesa em vez da americana. Os serviços de espionagem chineses empregam uma abordagem The Whole of Society para coletar inteligência. Eles coletam inteligência humana, cibernética e de sinais, usando balões e aparentemente uma base de espionagem em Cuba, enquanto também exploram fontes disponíveis publicamente, incluindo redes sociais. Por meio de uma série de leis duras de segurança nacional aprovadas por Xi, o Partido Comunista Chinês também obriga as empresas chinesas a cooperar com as agências de inteligência sempre que solicitado, fundindo assim a espionagem e o setor privado. O resultado... Usa TikTok mesmo, vai, olha o TikTok aí. Olha o TikTok no... Obrigado a mandar os dados pro governo chinês. É um modelo autoritário mercantilista chinês sem paralelo no Ocidente. O Partido Comunista Chinês usa programas de talentos e intercâmbios culturais para espionagem velada. Pequim também explora as comunidades chinesas nos países ocidentais, pressionando-as a transmitir informações, muitas vezes chantageando-as ou ameaçando familiares na China. Sob Xi, a China se tornou o principal cyberladrão do mundo, roubando mais dados. Caramba, então o chinês, o chinesinho lá, né, pô? Tu que vai comer lá no restaurante lá do chinesinho, o frango, né? Frango? Aí o chinês é obrigado a passar a informação. Certamente. A ser um
Informante. Qual o nome? É isso que eu tava Não, pensando não é um aqui. espião, ele é um informante, né? O espião mesmo é um cara mais poderoso, né? Sei lá, né, mano? E se o espião estivesse passando como frango? Como dono do restaurante? Acho difícil, irmão, acho difícil. Ué, você acha que ele vai vir como? A polícia não tem os seus informantes? É. Os espiões também, eles provavelmente têm seus informantes. Obviamente, o cara não vai ficar vendendo pastel de flango com catupiry. Porra, o cara vai ficar vendendo. Pô. Depende, velho. Se o alvo dele gostar do negócio lá, né? Pô, mas é difícil. Aí ele vira amigo. Pô, tu não vê, cara, o que os caras fazem, pô? Os caras vão infiltrando e vão botando empresas e vão botando comunidade chinesa no país pra trabalhar pra eles. E aí depois, como é que você sabe quem é espião e quem não é? Na verdade, o espião você nunca sabe, né? Isso daí, cara, que foi falado aí, eu lembro de, lá em São Gonçalo, né? Teve as pastelarias, tinha umas pastelarias e tinha um rapaz que ele jogava com a gente na Lan House e ele comentou, né? Que eles meio que vinham aqui meio que escravizados. Eles ficavam aqui, igual o pessoal que atravessa para os Estados Unidos, os coiotes atravessam. Aí eles chegam nos Estados Unidos com uma dívida enorme. Aí tem que trabalhar e só vão pegar o documento, depois pagar não sei quanto de dinheiro. E os chineses, muitos, ali em 2000 e pouco, isso é o boato que a gente escutou, né? Lá em São Gonçalo, eles vinham assim, vinha com a família, só que vinha com a dívida altíssima. Era meio que trabalho escravo, irmão. E a espionagem? Espionava também? Aí não. Nesse caso, não? Pô, mano, Volta, o vídeo é sobre espionagem, mano, Volta. Mas eu entendi o que você tá falando, é que os caras ficam aqui trabalhando nesse comércio pra pagar a dívida da entrada no Brasil. Isso. E obviamente, nesse caso, vão passando informações. É isso que eu tô nesse fechando o raciocínio. Tá, obviamente, eles não são espiões, né? Vamos ver. Pessoais e comerciais dos americanos do que qualquer outro país. Em 2021, o FBI informou que estava abrindo uma nova investigação de contra-espionagem relacionada à China a cada 12 horas. Em julho de 2023, o Comitê Parlamentar de Inteligência e Segurança do Reino Unido informou que o governo chinês penetrou em todos os setores da economia britânica. Assim como as agências de inteligência russas, os serviços de inteligência chineses competem de acordo com as regras fundamentalmente diferentes daquelas seguidas por suas contrapartes ocidentais. Ao contrário das agências de espionagem dos Estados Unidos ou da Europa, o MSS não está sujeito ao Estado de Direito ou à supervisão política independente, muito menos passa por troca de administrações ou por um escrutínio da sociedade civil. Essas diferenças significam que declarações como "todos os estados espionam", muitas vezes usadas para justificar a espionagem chinesa, são perigosamente enganosas. Só porque todos os exércitos têm armas, não significam que sejam iguais. Na verdade, os serviços chineses e russos são limitados apenas pelos seus próprios limites, ou seja, por falta de recursos ou coisa parecida, nunca por restrições morais ou legais. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética industrializaram a coleta de informações, usando computadores para atacar a criptografia uns dos outros. Hoje, os governos ocidentais estão numa nova Guerra Fria com a Rússia e a China, que está novamente transformando a natureza da espionagem. Essa nova Guerra Fria não é uma repetição da anterior, mas tem continuidades e semelhanças, incluindo uma forte assimetria no conflito de inteligência ocidental-oriental. Era muito difícil para os serviços de inteligência ocidentais coletar informações confiáveis sobre as ditaduras comunistas. Agora é ainda mais difícil para eles operarem efetivamente na Rússia ou na China, com seus sistemas de vigilância domésticos super evoluídos e rigorosos. Enquanto isso, é relativamente fácil para a Rússia e a China roubar segredos das sociedades abertas, livres e democráticas do Ocidente. O enorme... Claro, pô, tu quer que o quê? Você acha que o chinês e o russo vai seguir a regra do americano? Do Ocidente? Aí o cara lá, o elemento lá de inteligência, o espião americano, sei lá, ou nem pode ter espião, não sei. O americano, ele não pode entrar lá na China porque ele segue um monte de regras e controle do Senado e isso e aquilo. E o russo? O russo vai na tora, irmão. O Putin mandou aí, vai. E o chinês? Mesma coisa. Agora, rapidão, mano, volta. Ele falou ali que a cada 12 horas o serviço de inteligência lá dos Estados Unidos, de contra-espionagem, abre alguma coisa contra o chinês. E não faz nada por quê? Fica por isso mesmo, pô. Vai fazer o quê? O chinês, meu irmão, joga um montão lá, cara. Aí até os caras identificarem,
O cara já tá lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos. O camarada não vai divulgar que, meu irmão, eu mandei espiões, a gente nunca que ele vai falar isso. É espião, né, mano, Walter? Não, então, Espião, exatamente. tu não... Não, eu quero dizer o seguinte, que os Estados Unidos ele nunca vai falar que, não, pode sim e a gente tá usando. Eles vão usar outros meios, talvez cidadãos de outras nacionalidades que estão residindo ali, que tem família ali. Por exemplo, qual o caminho mais fácil de chegar na China? Por Taiwan, beleza. Vai mandar lá a família do taiwanês, entendeu? Fazer ali a coleta de dados para os interesses americanos. Agora, na minha cabeça faz algum sentido. Agora, não faz sentido você ser uma grande potência e não conseguir saber que tem um monte de gente dentro da tua nação, dentro do teu país, né, na verdade, se infiltrando na sua nação e você não poder mandar para ninguém. É porque é não faz difícil, né, sentido. cara? Os Estados Unidos tem muito imigrante. E tem muito chinês indo estudar lá, ou indo fazer negócio e tal. No meio desse vai o espião, pô. Sim. E até você identificar, e olha que os Estados Unidos, pô, serviço de inteligência brabo, e ainda assim os caras fugam, pô. Igual o ataque lá em Israel, não vou mudar o assunto, mas o que falaram? Não, foi porque foi um bombardeio muito forte ao mesmo tempo, aí o serviço de defesa vai passar algum. Então, você coloca 3 mil imigrantes e 3 são espiões. Como é que tu pega? Não dá. Os caras vão olhar os 3 mil. Até achar os 3. Muita informação já foi vazada, irmão. Se achar, pô. Se achar. E o nome tá dizendo, né? É espião. Né? Agora, que tipo de controle, que tipo de regra e resistência tem lá na China e cobrança lá na China e lá na Rússia? Nenhuma. E nos Estados Unidos? Um monte. E no Brasil? Nem se fala. Nem sei se tem isso, né? Também não tem. Eu acho que a lei brasileira não permite. Tá imitando, né? Oi? Tá imitando as leis estadunidenses, né, no caso. Não, mas lá permite, não? Não, você falou que não, né? Ali falou que não, né? No vídeo fala que não, né? Tá bom. Então os Estados Unidos não vai botar espião no mundo. É isso que eu tava falando. Isso aí, pô. Vamos nessa. O peso econômico da China e a sua forte integração na economia global a diferenciam da União Soviética. O panorama informacional de hoje também é muito diferente daquele do passado recente. As empresas de satélite comerciais, por exemplo, agora oferecem recursos que até recentemente seriam reservados apenas aos governos. Inteligência comercial e de código aberto estão transformando a segurança nacional. Na última Guerra Fria, aproximadamente 80% da inteligência dos Estados Unidos foi derivada de fontes clandestinas, enquanto 20% vieram de fontes abertas. Hoje, acredita-se que essas proporções estejam invertidas. O futuro da inteligência ocidental não está nos governos, mas no setor privado. O desafio para os governos ocidentais é aproveitar as capacidades dos provedores de inteligência comercial. O que os governos ocidentais precisam mais do que tudo é imaginação quando se trata de coleta de informações sobre ditaduras. A imaginação é o que levou a CIA a desenvolver os aviões U-2 de alta altitude que eram capazes de espionar atrás da cortina de ferro quando outros métodos eram impossíveis. Imaginação semelhante é necessária hoje em áreas na vanguarda da segurança nacional, incluindo coleta de inteligência de código aberto, uso de aprendizado de máquina e inteligência artificial e computação quântica. Essas serão as armas da Guerra Fria desse século e aquelas que determinarão seu resultado. Caramba! O que acontece, cara? Hoje, pelo menos num país igual o nosso aqui, todo mundo usa os serviços do Google, né? E essas empresas aí é tudo americana. Instagram, a Meta, né? Instagram, Facebook, o Google, o YouTube, tudo americano. E o dado, as informações, tá toda lá no provedor privado. Sim. E hoje tudo é aberto, né? O que ele falou? Na Guerra Fria, 80% era fonte humana, fonte fechada. E agora estima-se que isso inverteu. Agora, então, por que tu acha que o russo não quer que o povo lá use esse tipo de serviço? Por que lá na China é restrito? Não, e detalhe, volta e meia, eu recebi um e-mail há alguns meses, algumas semanas, não lembro exatamente, que meus dados poderiam ter sido vazados. Vazou um monte de dados de milhões e milhões de usuários das plataformas no Google, enfim. Recomendado até trocar as senhas. A questão do TikTok, todo mundo fala que o TikTok é um aplicativo de espionagem, né?
E outra teoria da conspiração fala que o TikTok ele foi inserido no Ocidente aqui para poder destruir, né, a cultura ocidental, né? E que lá não é dessa forma. Lá eles não têm WhatsApp, lá é o chat. Isso daí eu já sei já há muito tempo. Que lá eles não usam. E o governo ele consegue ter o controle de tudo, né? Agora, irmão, vou te falar: haja espião, haja inteligência para dar conta isso tudo. Gente eles têm, né? Tem 1 bilhão e pouco de pessoas lá, né? Mas, de toda forma, ainda assim é muita coisa, cara. Você tem que capacitar bastante gente para estar espionando ali, vendo aplicativo por aplicativo. Não sei como é que funciona. Não, mas tem não fato é, ideia, não é, não é, não fato é, ideia, irmão. não é analógico assim não, cara. Não, pô. Sim, não, Os caras têm meios. A questão é o seguinte, cara. O chinês vai proibir o acesso ao Google. Mas o americano não vai proibir o acesso ao TikTok. Então o chinês vai lá e obriga o TikTok a passar os dados, passar as informações. E assim vai, pô. Então, a cultura do Ocidente, o Ocidente, pô, Estado democrático e tal, não sei o quê, vai estar sempre em desvantagem em relação ao sistema chinês e russo, pô. Com o tempo, os caras vão deitar e rolar, pô. Você não pode espionar. E eu tô cagando, mano. Eu vou lá e boto espião aí. Você não proíbe o teu povo. Eu proíbo aqui. No final, Agora, dizem que todo o desenvolvimento, né? Tem relatos disso. O desenvolvimento militar da China, a rapidez que foi, fruto de espionagem da tecnologia de outros países, americano. Fala. cara, agora eu fico imaginando, né? Tava fazendo ali uma comparação. Haja inteligência dos chineses, né? Agora, irmão, imagina a quantidade de dados que o cara começa coletando de agora, da molecada. Eles percebem o padrão, né? De comportamento do usuário ali. E daqui a 20, 30 anos, o cara sendo líder, um grande empresário, os caras sabem todos os passos, pô. De Lógico. agora. Não é coisa de 1 ano que vai ser, como é que eu vou dizer, que vai ser exposto, né? É daqui a 15, 20 anos, quando o cara tiver tá, tem esse cara aqui, ó, o histórico dele é esse aqui, o padrão de comportamento é esse. Perfeito, perfeito. E esse cara aqui, ele vai acompanhar, pô. A tendência desse cara, o que ele vai ser. E aí depois quando o cara vai para um serviço desse, já tem pessoas no ciclo de amizade dele ali, não sei. Enfim. E outra coisa, pô. A missão, ô mano, volta. Tu acha que o espião é só o chinesinho lá do olho amassado? Não, pô. Ele vai pra lá e vai recrutar alguém lá de dentro, pô. É isso que eu tava falando, a questão dos Aí vai Estados ter Unidos. vai ter um latino, vai ter um hispano, né? Como eles falam. Sim. Vai ter um cara americano que é filho de um francês, sei lá. Sim, Pô, Estados Unidos o que não falta é Imigrante. gente, imigrante, né? sim. Agora, bota americano, bota outro diferente lá na China. Não dava. Até porque lá é bem rígido, né? Eu andei vendo alguns vídeos de pessoas que visitam a China, né? E a todo tempo tem o relato, né, que o pessoal fala nos vídeos, é que a todo tempo tem gente monitorando eles. Em todos os lugares tem câmera. Então, assim, é algo surreal, que a gente, de alguma forma, a gente até tem bastante câmera aqui, mas lá o pessoal diz que é surreal e sempre tem agente do governo sabendo que você é estrangeiro, controlando onde você pode acessar, onde não pode, algo desse tipo, irmão. Parece uma coisa meio doida pra gente aqui, né? Mas, segundo a galera aí do YouTube, isso aí é real.